E vou fazer o seguinte. Eu vou colocar algumas moléculas aqui dentro aqui do meu recipiente, tá? Então, vocês estão vendo aí essas moléculas, tá? Nota que... Deixa eu aceitar aqui quem está tentando entrar. Nota que as moléculas elas ficam se movimentando aqui, ok? Isso é o que acontece na realidade com as partículas, tá? Então elas ficam aqui está 27 graus, mais ou menos a temperatura ambiente. E a temperatura a gente padroniza ela em 25 graus, tá? Então ela está aqui. O que está acontecendo com as moléculas? Elas estão se movimentando, indo e voltando. Aí, vou fazer o seguinte, eu vou aumentar essa temperatura daqui, tá, gente? Aí vocês vão me falar o que vai acontecer. Vou aumentar a temperatura, ó. Aumentei a temperatura. Vocês notaram alguma diferença? As moléculas estão se mexendo mais. Isso aí. Então, a temperatura, ela tá ligada a isso. Ok? Isso é temperatura. Então, note que quando eu aumento minha temperatura, que eu vou aumentar mais, ó. Vou aumentar bastante. Vou acrescentar algumas a mais aqui, só para vocês verem. Ó, aumentei a temperatura. Note que as partículas elas se movimentam bem rápido. Se eu esfriar aqui, ó, vamos ver o que acontece ao esfriar. Elas se movimentam menos. Então, nós podemos escrever o seguinte, ó. Escrever com caixa de texto. Que a temperatura está associada à agitação das moléculas. A temperatura ela é medida pela agitação das moléculas. Deu para entender isso, gente? E aí? Tudo bem? Deu para entender o que é a temperatura? Sim. Ok. Então vamos seguir. Agora nós vamos entender o que é o calor. Então vamos Pera, entender. professor, o que é a diferença da temperatura? Você falou que a temperatura está associada aos gases, ao movimento dos gases, mas eu não entendi o que é. Ué? Professor? Tava mudo. A temperatura é o grau de agitação das moléculas. Isso é a temperatura. Então sempre as questões vão estar ligadas para isso. Quanto mais. Vocês já notaram que quando vocês correm, aí vocês falam, ah, nossa, eu tô com calor. Certo? Começou a. Gosto de dizer assim, né? Nossa, eu tô com calor porque eu corri. Certo ou errado? Cri, cri, vocês têm que responder, gente. Pra saber que vocês estão me ouvindo. O senhor pode repetir, por favor? Quando vocês correm, vocês falam, nossa, eu tô com calor. Certo ou errado? Vocês não falam isso? Sim. Sim. Por que vocês falam isso? Porque ao correr, as moléculas de vocês agitam mais. Então elas vão se agitar. E isso leva a um aumento da temperatura. Mas não é que você esteja com calor, tá, gente? Não, o calor não está associado a isso.
Então, deixa eu botar uma caneta aqui para eu riscar essa folha. Eu vou descompartilhar a tela, compartilhar, que nesse modo que tá, não dá para riscar, não. Voltou, acho que vocês estão vendo aí a tela, novamente. E agora eu vou riscar. Então, a temperatura está associada à agitação das moléculas. Assim eu gosto de definir, tá, gente? Mas nos livros vocês vão encontrar que temperatura é o grau de agitação das moléculas. Vocês vão encontrar assim nos livros, tá? Vocês pesquisarem. Vou colocar uma caneta aqui. E agora nós vamos para o calor. Então, suponha que nesse recipiente aqui, ó, eu tenha água, tá? Eu tenho água aqui nesse recipiente, H2O, e essa água aqui, ela tá a temperatura ambiente, tá? 25 graus Celsius. E nesse outro recipiente aqui, eu tenho água, só que essa água aqui, ela está na temperatura de ebulição, 100 graus Celsius. Eu tenho um vasilhame aqui. Eu vou pegar essas duas águas e vou jogar aqui dentro. As duas águas. H2O. O que vai acontecer com a temperatura da água quando eu misturar essas duas águas? Alguém? Porque vai acontecer porque a maior parte da temperatura Não deu para ouvir, falou muito baixo. vai aquecer, porque a H2O que está a 60 graus Celsius tem mais dela do que a de 25 graus Celsius. Então, consequentemente, ela vai esquentar. Eu não cheguei a ditar quanta quantidade tinha, Maria Paula. Só falei que aqui tinha certa quantidade a 25 graus Celsius e certa quantidade a 100 graus Celsius, que não está relacionada à quantidade, tá? Sim, eu sei, mas, uai, se uma está mais quente, se misturar as duas vão ficar quentes. Mesmo sendo a mesma quantidade. Sim, mas você está certo, você falou certo, só que usou uma palavra, tipo, a palavra da quantidade não deixaria certo. Mas a palavra certa para você é que essas duas águas, elas entrariam em equilíbrio térmico. Ok? Vamos se dizer, o cálculo não faz assim, tá, gente? Mas aí eu ia fazer a média da temperatura. Eu pegar, somar e dividir por 2. Então, elas ficariam 125 dividido por 2, 50, mais 12,5. Então, 62,5 graus Celsius. Então, o cálculo não faz assim, tá, gente? Só estou supondo, tá? Que ela entra no equilíbrio térmico, que nós tiramos a média. Então, essa água aqui, ó, ela ia diminuir a temperatura dela e essa daqui ia aumentar a temperatura dela. Mas na física isso se chama calor, tá? O que é o calor? Vai ser a troca de energia, tá? Então, uma está transmitindo a energia para a outra. Geralmente, sempre a gente fazemos essa energia da maior para a menor, tá, gente? O sentido. Isso está relacionado à quantidade de energia interna que teria. Então, o calor. Então, aqui é um exemplo do que é o calor, tá, gente? Aqui é um exemplo. Eu vim com um exemplo para que vocês possam entender o que é o calor.
Então, o calor vai ser a troca de energia. Ou seja, então vai estar aqui, é algo que não está no corpo, ok? A energia, a troca de energia não está no corpo, não está relacionada ao corpo. Mas essa troca de energia, ela vai do sentido do maior para o menor e vai alcançar o equilíbrio térmico. Esse equilíbrio térmico, gente, eu falei que o cálculo não era assim, porque nós temos que ver outras condições, tá? Por isso que o cálculo não é feito desse jeito. Mas para simples, como é que diz? Exemplo, esse seria um cálculo aqui que dá para exemplificar bem. Então, elas alcançaria a média da temperatura. Mas não fixe isso aqui, tá? A gente ainda não está pensando em fazer o cálculo do equilíbrio térmico. Eu só quero que vocês entendam que o calor é a troca de energia entre moléculas, tá? E a temperatura vai ser o grau de agitação das moléculas. Então, por isso que quando vocês dizem eu tô com calor, então eu tô com calor é uma forma errônea de se dizer, porque ninguém tem calor, porque calor é algo, uma troca de energia. Deixa eu voltar para olhar vocês, deixa eu ver aqui. Alguma dúvida até agora? Sim, não. Não. Então, todo mundo entendeu o que é calor e o que é temperatura, certo? É, Ok. Então, assim, porque na maioria das vezes o mais difícil de se dizer é o calor. Porque no uso usual do dia a dia a gente acabamos utilizando essa palavra de forma errada, né? Que falar, eu tô com calor. Aí, quando você pensa nesse sentido, aí eu tô com calor tem a ver com que eu tô com a temperatura alta, algumas coisas assim, entendeu? Então, quando a gente fala, eu tô com calor, nada mais do que é uma elevação da temperatura corporal. Ou seja, aí você agitou mais as moléculas, elas elevaram a temperatura. Isso é o ponto inicial, tá, da aula, mas o meu foco maior da aula hoje vai ser isso aqui, ó. Vai ser as escalas, tá, gente? Eu vou voltar para a tela aqui. Então, nós vamos utilizar três escalas, tá, gente? Então, que são usadas. Aqui no Brasil, qual é a temperatura que nós usamos? Qual é a escala que nós usamos no Brasil? Quando eu falei lá, 25 graus, grau, graus Celsius. Então, aqui vai ser graus Celsius, tá? A segunda escala, grau Fahrenheit. Essa escala de graus Fahrenheit, ela é utilizada em países de língua inglesa, tá? Eles sempre fazem diferente dos outros, os países de língua inglesa. Por exemplo, lá eles não usam metros, quilômetros, eles falam milhas, né? Eles sempre usam outro sistema de medidas. Mas para nós sempre vamos utilizar o graus, não é nem graus, é só a escala Kelvin, tá? Por que a escala Kelvin? Porque a escala Kelvin ela é do Sistema Internacional de Medidas, tá? Então, a escala Kelvin. Então, sempre que você tiver aqui em física, nós tivermos problemas, nós não vamos utilizar graus Celsius nem graus Fahrenheit, tá? Procura sempre utilizar a escala Kelvin. E eu vou explicar depois por quê. Porque ela é do sistema internacional, esse é um dos motivos. Mas no demais, ou você vai usar muito a escala Kelvin ou muito a escala Celsius, né? O que que acontece? Aqui eu fiz três termômetros. Esse termômetro é o seguinte: a temperatura aumenta, essa barrinha aqui, vamos supor que esse aqui seja um termômetro de mercúrio. Ela vai subir, certo? A temperatura vai subir. Então, a barrinha subindo, a temperatura sobe também. Então, a temperatura subindo, essa barrinha vai subir, porque vai
vai ter dilatação do material que está aí dentro. Geralmente se utiliza muito mercúrio para fazer esses termômetros. Hoje em dia, com a tecnologia, nós utilizamos muito termômetro digital, né? Então vamos lá. Vamos falar sobre a relação das três, tá? Então nós temos uma relação básica, que é o seguinte. O Celsius, ele fez o seguinte. Ele mediu a água, né? No ponto de fusão e no ponto de ebulição. Então, ele achou que aqui era 0 graus. E aqui no ponto de ebulição, ele achou que a água ficava 100 graus Celsius, tá? Vou botar o Czinho aqui do lado para saber que é o grau Celsius. Então, o que acontece? O Fahrenheit, ele fez da mesma forma. Só que o que ele usou não foi água normal. Ele usou tipo água com sal para fazer as medições. Só que aí, para ficar mais fácil, nós convertemos para água mesmo, para dizer que é a água, tá? Água normal, igual o Celsius. Aí, ele fez o seguinte. Ele colocou aqui, ó. Quando ele mediu lá, na escala dele, tá? Ele estava medindo na escala dele. Fazendo o termômetro dele, inventando a escala dele. Aí, quando ele mediu a água, ele viu que o ponto de fusão estava em 32. Vou botar do lado direito aqui, ó. 32 graus Fahrenheit. E quando ele viu lá o ponto de ebulição da água, ele viu que estava a 212, tá? 212 graus Fahrenheit. Aí vamos para um problema aqui. Ainda utilizar aqui. Imagina uma medida qualquer, né? Então vamos supor que uma medida aqui, ó. Aqui, ó. Temperatura em Celsius. E uma medida aqui, temperatura em Fahrenheit. TF. Aí ele quis fazer essa conversão, tá? Porque aqui você já consegue identificar que 0 graus Celsius, ele vai para 32 graus Fahrenheit. Se você subtrair um pelo outro, aqui vai dar 100 e aqui vai dar mais do que 100, tá? Todo mundo concorda comigo? Que se eu pegar 212 menos 32 vai dar mais do que 100? Então eu não posso usar uma escala, como é que eu posso dizer? Tipo, uma regra de 3. Que nem pegar 0 tá para 32 e a temperatura tá para o graus ali Fahrenheit, né? Tá um para o outro. Você não pode fazer assim. Por quê? Porque essa escala, elas são diferentes. Eu falo diferentes no ponto aqui, ó. Que aqui, ó, daqui até aqui, subiu 100. Daqui até aqui subiu mais do que 100, tá? Maior do que 100. Então eu não posso fazer assim. Então o que ele faz? Ele faz uma seguinte comparação. Ele pega essa temperatura, subtrai com essa, tá? Eu quero que vocês entendam essa parte, tá, gente? Que eu acho que dessa parte de escala vai ser a mais difícil, vai ser essa, tá? Ele vai pegar a temperatura ali em Celsius e vai subtrair com a de baixo aqui, ó. Para fazer uma proporção, tá? E vai fazer a mesma coisa do outro lado. Aí subtrai por 32. Só que o que acontece? A escala aqui vai até 100, certo? E a outra escala aqui vai até 212. Então, essa é a proporção certa para fazer
para fazer a conversão de unidades, tá? Vocês vão utilizar essa proporção aqui. Vamos modificar um pouco essa fórmula, ela está muito grande, né? Todo mundo concorda comigo que está muito grande? Sim, não. Sim, sim. Sim. Aqui é TC menos 0, vai dar TC, né? Que é a temperatura em Celsius. Aqui é a temperatura em Fahrenheit, menos 32, 100, 212. Aqui eu tenho uma proporção, posso multiplicar cruzado, tá? Mas você também pode simplificar aqui e simplificar aqui. Vamos dizer que eu vou dividir aqui por... Vamos ver o número 20, que vai dividir os dois ao mesmo tempo. Eu estou procurando um número que divida os dois ao mesmo tempo. Por 20. Tá? Eu vou pegar aqui, dividir por 20, pegar aqui e dividir por 20. Vai ficar TC dividido. 100 dividido por 20 vai dar 5. 212 dividido por 20. Deixa eu ver aqui. 200. Espera, eu esqueci de fazer uma coisa aqui. Agora que eu tô lembrando que eu esqueci de fazer. Eu subtraí aqui em cima, não foi, gente? Eu tenho que subtrair aqui embaixo também. Senão vai ficar errado. Agora tá certo. Porque aqui vai dar 100 e aqui vai ficar 212 menos 32. 2 menos 2, 0. 1 menos não vai, 11. Vai dar 1, 7, 8. Que deu 180. Então, esse 180 aqui todo mundo entendeu de onde veio? Peguei o 212 menos o 32. Peguei a temperatura máxima menos a... 32 veio da subtração do 100 menos 212. Isso, 180 vem Onde do saiu? 212. Pode falar. Da onde saiu o 32? 32 é da escala aqui, ó. Isso aqui é um experimento químico, um experimento físico, tá? Ele pegou e ele mediu a temperatura da água, tá? Na escala dele. Quando ele inventou a escala dele. E aí nós estamos comparando as duas escalas. A escala Celsius com a escala Fahrenheit. Estou comparando as duas, tá? Aí deu 180 aqui, ó. Entendeu de onde veio esse 180? Qual é o nome disso aí? É a fórmula de onde? Fórmula de quê? Nós estamos fazendo conversão de graus Celsius para graus Fahrenheit. Só conversão mesmo. Conversão? Então, da onde saiu o Isso. 183? Eu não entendi essa parte. Do 212 menos o Ah. 32. Aqui é 100 menos 0. 100 menos 0, 100. 212 menos 32, 180. Ok. Por que eu estou ensinando isso para vocês? Porque em concurso, em vestibular, ele vai colocar a escala X lá. Ó. Tá? Ele não vai dar nenhuma dessas três escalas, ele vai dar a escala X. E vocês vão ter que usar essa interpretação. Esse menos esse menos esse menos esse menos esse. Para fazer a proporção. Nisso eu vou chegar numa fórmula. A fórmula depois vocês só anotam ela, tá? E pode usar ela. Aí aqui, ó, 180 vai dar 9. E aqui vai ficar graus Fahrenheit menos 32. Vou mudar a tela aqui. Então ficou aqui, ó, TC para 5, TF menos 32 para 9. Vocês podem multiplicar cruzado, tá? Aqui, ó. 180 dividido por 20, eu simplifiquei. Ah, tá.
Eu peguei aqui, ó, eu simplifiquei, ó, para não ficar trabalhando com esses números grandes. Tá bom. Muitos livros, eles vão dar essa fórmula aqui, tá? Por isso que eu cheguei nela. Porque o livro chega nela, mas eu geralmente eu vou direto para a última, tá? Então, vou multiplicar aqui cruzado. Aí, cá 9 vezes TC igual a 5 vezes TF menos 32. Esse 9 aqui, ó, vou passar para lá dividindo. 5 dividido para 9 vezes temperatura em Fahrenheit menos 32. Vou usar a calculadora aqui. Eu tinha uma calculadora para fazer essa conta aí. Vai dar uma... Eu fiz um trem errado aqui. 9, 5, 5, 9. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver só onde eu estou errando nessa fórmula aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Que era para dar 1,8, pelo que eu me lembro da fórmula. 1,8 vezes temperatura Fahrenheit menos 32. Deixa eu só ver onde... 1,8 dá isso aqui invertido, tá, gente? 9 dividido para 5. Dá 1,8. Só conferir na minha anotação aqui. Na verdade, eu tenho tanta folha aqui bagunçada que eu nunca vou achar isso. Deixa eu só fazer... Vocês estão entendendo, gente? Vocês são muito calados, vocês são muito pacíficos. Não, aí eu não entendi não, essa parte não. Uma coisa aqui. 5, 9. Fazer uma coisa mais simples. É ruim trabalhar com decimal. Então vocês utilizam essa fórmula aqui, ó. Mas lá de baixo está certa também. Vamos fazer um exemplo? Um exemplo. Temperatura ambiente é 25 graus, tá, gente? Geralmente a gente sempre atribui essa daí, temperatura ambiente. Vamos ver quanto que ela vale em Fahrenheit? Então vamos fazer ela em Fahrenheit, tá? Então, eu estou dando a temperatura aqui em Celsius, certo? Certo, errado? Certo. Eu não consigo entender. Pode repetir? Não compreendi. Não compreendi nada. Gente, eu estou dando só um exemplo, gente. Eu estou falando, tem 25 graus Celsius. Eu estou dando essa temperatura em graus Celsius, tá certo ou tá errado? Certo. Certo. Eu vou Certo. pegar essa temperatura aqui que está em graus Celsius e vou transformar ela em graus Fahrenheit. Ok? Para transformar, eu vou utilizar essa daqui que não tem número decimal. Esquece essa daqui. Então, aqui, ó, no lugar do TC, que é a temperatura em Celsius,
Eu vou colocar o quê? O que eu vou colocar no lugar do TC? 25. Isso aí, ó. Repete aí, por favor. Eu vou utilizar a fórmula aqui, ó. Eu estou convertendo, gente, 25 graus Celsius para Fahrenheit. Esse 25 Celsius, ele é temperatura em Celsius ou é temperatura em Fahrenheit? Temperatura em Celsius. Então, no lugar desse TC aqui, eu vou trocar ele por 25. 25. Ok? Aqui, ó. Vocês passam esse 9 para lá, ó. É cá assim, ó. TF igual 25 dividido para 5 dá quanto? Não vou fazer assim não, que vocês não vão entender se eu fizer direto não. 25 dividido para 5 dá quanto? Dá 4. Dá 5, gente. 5. Foi mal, foi mal. Então, 5 TF menos 32 dividido para 9. Esse 9 que está dividindo, vou passar para lá multiplicando, tá? Vai ficar TF menos 32 igual a 5 vezes 9. TF menos 32 igual a 5 vezes 9, 45. TF igual 45. Esse 32 está negativo, passa para o outro lado, somando, tá? TF 5 mais 2, 7. 4 mais 3, 7 também. Então, 77 graus Fahrenheit. Aí, uma dica que eu dou para vocês, quando vocês estiverem fazendo atividade, vou descompartilhar a tela aí. Deixa eu só botar uma coisa aqui primeiro. Vou achar um conversor digital aqui. Vou achar. Eu boto para vocês. Então, aqui, ó. Deixa eu compartilhar a outra tela agora. Então, toda vez que vocês fizerem, vocês vêm aqui, ó. Tem um monte de site desse na internet, tá? Vocês botam aqui, ó. Tá vendo? Já aparece aqui embaixo a conversão. Ok? Só para vocês conferirem mesmo o resultado de vocês. Vocês podem estar utilizando a tecnologia a favor de vocês, tá? Então, a aula foi essa. Eu não vou falar do Kevin, não, porque senão vocês vão bagunçar a mente de vocês. Vou falar só do Fahrenheit. Eu tinha planejado falar dos dois. Vocês querem outro exemplo? Calma, deixa eu ver se eu entendi. Para transformar Celsius em Fahrenheit, tem que pegar essa fórmula que é TC Isso. igual a TF menos 32 sobre 2. Certo? Isso. Aí pega os Celsius que ele deu, que no caso foi 25 sobre 5, aí substituir na fórmula. Aí, depois que você encontrou a fórmula, é só substituir na fórmula, tá, gente? Eu só desenvolvi a fórmula com vocês. Aí resolve 25 sobre 5, aí depois aí resolve... Mas eu acho que a outra fórmula é assim, ó, gente, ó. Deixa eu ver se eu tô certo. TC mais 32. Vamos ver se essa fórmula aqui dá certo. Eu prefiro utilizar essa, outra. Só para ver se dá certo. Se eu não me engano é essa. Eu não lembro não. 1.8 vezes TC mais 32. Vamos ver se vai dar certo. Se der certo é essa daqui mesmo. Dá 25 mais 32
1.8. 25 mais 32 vai dar 57. 57 vezes 1.8, 102. Não. Que fórmula é com menos, então? Tem uma outra fórmula, é com menos. Deixa eu ver se é com menos. Não vai dar certo, não. Acho que é porque eu investi aqui. Mas tem uma fórmula que é 1.8. Eu não lembro essa fórmula. Porque a minha aqui deu 5 para 9. Eu não gosto de usar essa, não. Mas é melhor vocês usar essa daqui mesmo. Os livros dão essa daqui, ó. Então, deixa eu apagar essa tela aqui. Então vamos lá, resumindo, eu vou fazer um resumão agora para vocês, tá? Do que eu falei. Então, eu falei sobre temperatura, então está relacionado à agitação das moléculas. Moléculas, partículas, o povo utiliza geralmente esse nome. Calor é a troca de energia. Então, o que eles fazem muito em prova? Eles trocam essas duas coisas, tá, gente? Mas vocês têm que lembrar só do conceito principal. Calor, troca de energia. Temperatura, agitação das moléculas. E graus Fahrenheit para temperatura em Celsius. Então vai ficar TC, S5, né? 5, TF, menos 32 dividido para 9. Então, essa é o que eu falei para vocês. Eu falei temperatura, falei calor e falei da relação entre os dois. Daí, vocês têm que lembrar isso aqui, gente, sempre, ó. Se eu tenho um termômetro aqui, ó. 0, 100, essa é do grau Celsius, tá, gente? Fahrenheit, ó. 212, 32. Se eu quero achar uma temperatura aqui, vocês vão fazer o seguinte, ó. Vocês vão tirar essa diferença. Então. E vou tirar essa diferença. E vai tirar a diferença entre essas duas escalas aqui também, ó. Vai fazer a razão. Por que ele faz essa razão? Porque elas são proporcionais, tá? Então, por exemplo, se ele te der uma escala X, vocês têm que fazer isso, tá, gente? Pegar, tirar a diferença do ponto X até o ponto mínimo e a diferença do ponto máximo até o ponto mínimo que ele sempre vai tirar. Não sei se no exercício eu fiz assim. Deixa eu ver aqui o exercício de vocês, se tem alguma questão assim. Deixa eu compartilhar a tela do exercício para vocês. Então, esse é o exercício. Eu botei aqui, mas eu não botei a escala X. Mas no exercício da semana que vem vai ter isso, tá, gente? A escala X. Então, aqui, essa atividade aqui, eu estou compartilhando só essa tela aqui, não estou compartilhando toda. Vou compartilhar tudo.